Meus irmãos, a nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 30. Esse capítulo fala sobre os filhos nascidos a Jacó. Nós vemos aqui que Raquel sente inveja de sua irmã por causa dos filhos que ela tinha. No capítulo anterior a gente vê que Leia já tinha gerado 4 filhos. E a gente sempre vê aqui a questão da compensação, né? Deus compensando Lia, ou Leia, né? Como dependendo da versão, por causa do desprezo. Se Raquel tinha o amor do marido, Lia tinha muitos filhos. A gente vê que depois ela mesma gerou mais 2 filhos, 6 filhos e uma filha. Então só Lia teve a mesma quantidade ou mais, contando com Diná, do que Raquel e as 2 servas. Então Deus sempre compensando alguma coisa. Isso aqui nos lembra a história de Ana e Penina, de 1 Samuel, a mãe de Samuel. Então o Senhor Deus é aquele que sabe compensar as coisas e sabe cuidar também dos desprezados. E falando em compensação, certamente valeu a pena para Raquel esperar tanto tempo para dar à luz a José, um cujos galhos como bênção iriam estender sobre os muros, como diz a palavra de Deus. Então há muitas compensações na vida, muito mais do que esperamos. Saiba que Deus pode compensar a sua aflição, a sua tristeza, com o gozo, com a alegria que lhe está por vir. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O apóstolo Paulo também fala que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então toda luta, toda angústia, todo problema nesta vida nem se compara com o que Deus tem preparado para nós. É o que a palavra de Deus diz: o que não subiu ao coração do homem, o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, é isso que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Na sequência aqui, a partir do versículo 25, nós vemos aqui a questão dos rebanhos de Jacó e dos rebanhos de Labão. Esta história mostra muito o que o herdeiro da promessa, que no caso aqui é Jacó, agiu para com o filho deste mundo, que no caso é Labão, de maneira que muitos homens honrados se recusariam a adotar. Nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, não podemos dar ao luxo ou mesmo ao desprazer de usar de estratégias deste mundo para levar vantagem. Então nós vemos aqui que muitos agem, nós vemos nessa vida que muitos que professam ser crentes, ser cristãos, representam o papel de Jacó, infelizmente. Então nós vemos que Deus é um Deus que conhece o coração humano e muitas vezes, por causa do seu projeto, do seu plano, ele restaura a nossa vida, ele trabalha no nosso coração para purificar a nossa vida de pensamentos e sentimentos e até mesmo de caráter duvidosos, caráter que muitas vezes desonra o seu nome. Quando nós deixamos o fogo de Deus nos queimar e purificar como o ouro é purificado, então aí as escórias vão saindo para sobrar e restar apenas ali uma alma branca e pura na presença do Senhor. E mais uma vez a gente vê que nós não precisamos tentar ajudar a Deus, porque Jacó tentou fazer alguma estratégia, alguma artimanha, que certamente um costume oriental, para ganhar vantagem e ter lucro na questão das malhadas e das salpicadas, mas a gente vai ver no capítulo seguinte aí que Deus é quem estava abençoando ele, que Deus é quem estava fazendo com que ele fosse próspero, porque Deus tinha visto o que Labão tinha feito com ele. Nós vamos ver isso na frente. Então, na verdade, o Salmo 127 é verdadeiro e se cumpre na nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores.
e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que nós não venhamos a depender de estratégias, de artimanha, da nossa própria capacidade, mas que nós possamos confiar em Deus, como diz Provérbios, que nós não venhamos a estribar no nosso próprio conhecimento, na nossa própria capacidade. Quer dizer, não vamos confiar nisso, mas vamos confiar no Senhor nosso Deus. O salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, que a nossa vitória, que o nosso êxito seja sempre fruto de uma vida de dependência na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.